esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que me dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocado aí para purificação, que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto sentamos, vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Irmãos amados, nós, depois do Natal, celebramos a Epifania do Senhor, a manifestação dele para todos os povos, e celebramos o batismo do Senhor domingo passado. O Senhor foi batizado para iniciar a sua missão. Então hoje nós ouvimos no Evangelho que nós já devemos saber esse Evangelho, não é? Quem nunca ouviu falar desse Evangelho, ele levanta a mão. Nunca ouviu? Pois é. Todos nós já ouvimos então o Evangelho, né, das bodas de Caná. Então o Senhor manifesta seu primeiro milagre ali, transformando a água em vinho. Joia. Então o padre não vai falar muito sobre o Evangelho não. Olha, quem de vocês é membro do movimento da Renovação Carismática Católica? E levanta a mão. Tem mais pessoas hoje, né?
são membros da Renovação Carismática Católica. Quem já ouviu falar da Renovação Carismática Católica, levanta a mão. Nós já ouvimos falar, não é? Então, é um movimento ligado à Igreja Católica e que cultua muito mais o Espírito Santo, não é? É isso? Joia. Amados irmãos, por que o padre está perguntando isso? Porque nós temos muitas vezes, nós pensamos muitas vezes que os dons do Espírito Santo são manifestados só para quem é membro da Renovação Carismática ou quem faz parte da Renovação Carismática Católica, não é? E não é. Os dons do Espírito Santo, os carismas, ele é dado à igreja, ele é dado para cada um de nós. Os membros da Renovação Carismática Católica, simplesmente, eles se abrem e vão colocar isso em prática, os dons do Espírito Santo. Até o dom de línguas, que muita gente, até muitos católicos aí zombam, não é? O que é isso? Zombam da oração em línguas, né? Da oração no Espírito, como diz, e ficam zombando e ficam fazendo coisas, né? Com relação a isso. Por quê? Porque não fazem parte do grupo. Só que essas orações, esses carismas, não é só dado para eles, não, é para todos os membros da igreja. Como fala Paulo agora na segunda leitura, na primeira carta aos Coríntios, Deus derrama os seus dons, o Espírito Santo é que dá a quem Ele quer, e Ele escolhe todos. Simplesmente nós devemos nos abrir e pararmos de ter um pouco de... meu Deus do céu, sempre me foge a palavra. Respeito humano. Porque muitas vezes o Espírito Santo vai fazer você fazer coisas fora do grupo do Renovação Carismática Católica e você, por respeito humano, pensa que isso é só a Renovação Carismática e eu não faço parte, aí eu deixo de lado. E não coloco em prática a oração. Não coloco em prática o que o Espírito Santo dá para nós. Um a um é dado pelo Espírito. Talvez tenha criança aqui que não seja batizada ainda, mas todos foram batizados. Todos têm o Espírito Santo. Nenhum, se não for batizado, não tem. Então todos têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo é dado a um pelo Espírito Santo. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra de revelação. Aqui diz fé, cura, milagre, profecia, discernimento dos espíritos, falar em línguas estranhas, interpretação dessas línguas. Então vocês acham que esses dons aqui é só para quem faz parte do grupo da Renovação Carismática Católica? Não. Você é batizado, você tem o Espírito Santo, Ele pode te dar isso, se Ele quiser, como diz no final, Ele dá a quem Ele quer. Irmãos amados, e eu vou colocar para vocês como modelo um homem que colocou em prática o dom do Espírito Santo que ele recebeu de cura. E não era nenhum padre, nenhum sacerdote, e nem alguém que trabalhava no templo naquele dia, naquela época, era religioso, que era fariseu, que era saduceu. Não. Lemos de Paulo, que era Saulo, que perseguia as pessoas antes de se tornar Paulo, antes de ter um encontro pessoal com Cristo. Então, perseguia. Depois teve aquele encontro pessoal com o Senhor e ficou cego e foi para Damasco, levado pelos seus irmãos. O Espírito Santo falou para uma pessoa assim: vai lá e põe a mão sobre aquele homem e cura, porque eu vou fazer dele eu quero usá-lo para mim. E aquele homem disse para o Espírito: olha, essa pessoa que o Senhor está me mandando ir, ele tem perseguido os cristãos, tem mandado matar, colocado na prisão. Como que eu vou fazer isso? E o Espírito falou: vá lá, porque eu quero fazer dele, né, Jesus, um homem grande. E ele simplesmente então foi lá e impôs as mãos em Saulo, que se tornou Paulo. As escamas caíram dos seus olhos. Vocês lembram o nome dessa pessoa? Ananias. Foi chamado, não era sacerdote, era vamos dizer como nós dizemos hoje, um leigo, que deixou o Espírito Santo, que se entregou
e foi fazer aquilo que o Espírito diz para ele. Imagina se Ananias dissesse: eu não vou lá de jeito nenhum, porque esse homem está prendendo todo mundo, está mandando matar, eu não vou é nada, isso aqui é da minha cabeça, e eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar no meu confortozinho, com o meu Senhor Jesus Cristo aqui, vou ficar de boa, como diz os jovens, vou ficar aqui. Será que Paulo tinha recebido a cura? Será que ele tinha se tornado esse grande santo aí, se tivesse ficado cego? Então, amados irmãos, nós precisamos nos abrir e deixar que o Espírito Santo nos dê os dons que Ele quer. Porque se você não colocar em prática esse dom, de repente o Espírito Santo quer te dar um dom de cura, e alguém precisa, como Paulo precisava de Ananias para pôr as mãos sobre ele e fazer a graça acontecer, e você não fizer, essa pessoa vai ficar sem a graça de Deus. Às vezes alguém está precisando de uma palavra de ciência para ouvir de você que tem o dom, e o Espírito Santo suscitou em você esse dom, e Jesus envia as pessoas para a gente colocar o dom a favor. E como diz ali a palavra, o dom nos é dado não é para nós mesmos, é para o bem comum, quer dizer, é para o seu irmão, é para você usar para ele, não é para si próprio. Eu vou usar meu exemplo. O padre recebeu a graça e o dom de quê? De receber o sacramento da confissão das pessoas e da absolvição, mas não é ele, é Jesus. Só que eu não posso usar essa mesma absolvição para os meus pecados. Eu tenho que procurar outro sacerdote e também me confessar. E eu faço. E eu recebo a graça através do outro sacerdote. Então, o dom que foi me confiado não é para mim, é para usar para os outros. E assim estou tentando fazer. Então, amados, vocês também podem receber os dons. Não é só porque você não é carismático, como dizem, que você não pode ter os dons e colocar em prática, não. Pode ter o dom do serviço, o dom da pregação, o dom de falar. E colocar e falar de Jesus para as pessoas. E não deixa isso oculto, não deixa os seus dons enterrados, desterra. Deixa o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, como fez na vida de Ananias, como fez na vida de Paulo. Ele vai distribuir os dons. De repente você não faz parte do grupo da renovação, como o pai tem frisado, e o Espírito Santo te dá o dom das línguas. Aí você fala: eu não coloco em prática, por quê? Eu não faço parte do grupo da renovação, e é só a renovação carismática que pode orar em línguas, não é? Não. Se o Espírito Santo está te suscitando, abra seus lábios e reze. Eu tenho vergonha do que os outros vão pensar que eu estou ficando doido, não é? Aí vai o respeito humano. Irmão, se o Espírito Santo está suscitando, se jogue, se lance, faça como Ananias, joga-se nos braços dele, deixa ele te conduzir. Quer orar em línguas? Então ore, o Senhor vai fazer a graça. E se alguém está aqui te criticando e falando que você está ficando doido, que isso não existe na igreja, então tá bom, mas se o Espírito Santo suscitou em você, vai, pronto, deixa a pessoa falar. Imagina se Jesus tivesse parado da sua missão por causa das coisas que falavam dele, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, e tanta gente contra. Continuou a missão, porque tinha que fazer a sua missão, e cada um de nós tem a nossa missão. Não deixe o Espírito Santo ficar aí paradinho em você, não. Deixe ele suscitar os dons, as graças, não é? De repente pode te dar o dom de milagres, e você fazer milagre na vida das pessoas. Pedro, a gente sabe que nos Atos dos Apóstolos, estava tão envolvido com o Espírito Santo no Pentecostes, que quando ele passava, até a sombra dele curava. É isso que nos diz a palavra de Deus. Passava, curava só a sombra dele, tão graça existia na vida daquele homem. E nós devemos tomar posse disso na nossa vida, porque você também é cristão, você é batizado. E o Espírito Santo quer nos usar para que os outros recebam também essas graças. E muitas vezes a gente deixa isso aqui dentro de nós frio, e o Espírito Santo dormindo aqui no nosso peito. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo faça uma obra dentro de nós, uma obra nova, libertadora. Tem uma profecia de Ezequiel no capítulo 36 que diz que Deus vai infundir o seu Espírito, arrancar de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne para que nós possamos fazer as suas leis e os seus mandamentos. É isso que nós precisamos fazer, o Espírito Santo deixar fazer isso em nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fazer isso em nós.
que essa profecia de Ezequiel aconteça, que o Pentecostes aconteça na nossa vida, e a gente seja homens e mulheres aí que vão levar o Senhor Jesus, as graças do Espírito Santo para as pessoas. Às vezes você pode receber o dom de sabedoria, e nessa sua sabedoria ajudar tantas pessoas no caminho de Deus. O dom da inteligência, ajudar a igreja a caminhar nas suas dificuldades. E principalmente o dom da cura, da libertação, dos milagres, que o próprio Paulo fala para nós hoje, o grande apóstolo de Deus. Nós vamos cantar uma música agora do Espírito Santo, nós vamos pedir que o Espírito Santo realize uma obra em nós. Eu peço que você feche os olhos. Você que está em casa nos assistindo, participando conosco, feche os seus olhos. Deixa que essa música entre no teu coração. Se você sabe cantar, cante, fazendo dela a tua oração, pedindo que o Espírito Santo venha sobre você também e derrame seus dons sobre a sua vida. Você vai dizer para o Espírito Santo, como Paulo fala, ele vai dar o dom a quem ele quer. Então você vai dizer para ele: Espírito Santo, se o Senhor quiser me dar os dons, eu estou aqui, eu recebo. Fala isso no seu coração. Espírito Santo, eu estou aqui. Se o Senhor quiser me dar os dons, qualquer dom, aqui eu recebo, eu tomo posse e me ajuda a colocar em prática. Nós lemos o evangelho de um leproso dessa semana, que ele chegou até Jesus e ajoelhou diante de Jesus. E a gente sabe que o judeu só se ajoelhava para rezar diante de Deus. Então ele, cheio da lepra, cheio de enfermidade, olhou para Jesus, se ajoelhou e olhou para aquele homem e disse: você é o Messias, você é Deus. E se o Senhor quiser, o Senhor tem o poder para me curar. Ele não disse: Senhor, me cura, não. Ele falou assim: o Senhor tem poder, e se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Assim você vai dizer para o Espírito Santo: se o Senhor quiser, Espírito Santo, me dar os dons, eu aceito. Não pede o dom, não. Fala: se o Senhor quiser me dar, porque Ele quer dar, Ele quer jorrar, Ele quer soprar os dons, como Ele fez em Pentecostes. Então você receba os dons que o Espírito Santo vai te dar neste dia.